E aí, minha aprovada, meu aprovado, vamos entender um pouquinho do que é a regra da cadeia, né? E como ela funciona, quando você vai aplicar, o porquê disso acontecer, beleza? E você já sempre usou ela, independente de você visualizar ou não, né? Como eu sempre falo. E vamos entender agora, vamos conscientizar esse processo de regra da cadeia, beleza? A regra da cadeia é o seguinte, peguei essa definição aqui do Moonen, ó. Se Z, né? Ou seja, Z é uma função diferenciável de x e y, ou seja, Z é uma f de x e y que pode ser derivada, ou seja, ela é diferenciável, ela é derivável, beleza? Em relação a x e x e y são funções diferenciáveis de t, ou seja, posso derivar x em relação a t e y em relação a t, então z é uma função diferenciável, ou seja, derivável de t. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, esse aqui é só um exemplinho, né? Vamos até fechar ele aqui, ó. Você tem z, né, sendo uma função de x, y. Você tem z de x, y, certo? E você tem x de t e y de t, certo? Se eu substituir aqui, ó, trocar esse x por x de t, porque ele é uma função de t, e trocar esse y aqui, ó, por uma y de t, no fim das contas, né, você vai ter que z é uma função de t, que é a função de x, e x é função de t, então, não direta, mas indiretamente, ele é uma função de t, e y também, certo? Então, a gente percebe aqui que z é uma função de t, logo, eu posso derivar z em relação a t, beleza? Só que, bom, o t ele está amarrado no x e no y, tranquilo? E tá, isso aqui é basicamente a definição formal da regra da cadeia. Quando você vai utilizar isso? Você vai utilizar quando você tiver uma função de x, y que você queira derivar, mas em relação a uma outra variável que está amarrada em x e y. Você vai visualizar basicamente o seguinte, ó, você tem lá sua função z. O que vai aparecer para você, ao seu olho, assim, que você vai ver, é z sendo função de x e y. E depois vão te dizer no enunciado que x e y é função de uma outra variável t, certo? E você quer, o enunciado geralmente te pede a derivada de z em relação a t, ou seja, a taxa de variação de z com relação à variável t, beleza? Para isso, você precisa fazer esse caminho de derivar z em relação a t. E este caminho depende da regra da cadeia. Se você não consegue montar uma regra da cadeia, fica difícil você montar esse caminho. Então, vamos interpretar o problema. Você quer a taxa de variação de z em relação a t, certo? Só que o z, ele depende não só de t, ele depende de x e y. Então, concorda comigo que a taxa de variação total de z, ela depende da taxa de variação que vem de x e da taxa de variação que vem de y. E se eu somar essas duas, eu vou ter a taxa de variação total dz dt que eu quero. Onde aqui, ó, você não vê y nem x aparecendo. Isso aqui é como se fosse a taxa de variação total em relação a t. Só que se você olhar o processo, né, olhar quem depende de quem, você vai ver que z depende de x e x depende de t, entendeu? Então, a dependência de z em relação a t está amarrada na dependência de x e de y em relação a t, entendeu? Então, se você somar essas contribuições das taxas de variação de x em relação a t e de y em relação a t, você vai ter a taxa de variação total de z em relação a t, certo? Mateus, o que é taxa de variação? Bom, basicamente você consegue exprimir a taxa de variação com uma derivada, beleza? A derivada é uma taxa de variação, beleza? Então, quando eu falo taxa de variação, já começa a visualizar derivada, beleza? Taxa de variação é uma grandeza variando com a outra, não necessariamente variando com o tempo, tá? Então, vamos lá. Basicamente, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Derivar z em relação a x, certo? Vai aparecer assim, um d-rom z, d-rom x. Mateus, por que d-rom? Porque o z é função de mais de uma variável, beleza? E depois você vai multiplicar esse d-rom z, d-rom x, pela derivada de x em relação a t, beleza? Mateus, por que você colocou d e aqui colocou um d-rom? Porque x é função só de t, tá vendo?
Então, a derivada é que a gente chama de ordinária e não parcial, tá bom? Beleza. Multiplicando esses dois, você vai ver que essas unidades de medida aqui cortam, ó. E no final você tem um d-z, d-t, basicamente, que seria a taxa de variação de z em relação a t, mas que depende do x, entendeu? Beleza? A contribuição da variável x. E, bom, você tem que somar essa contribuição com a taxa de variação de z em relação a y, beleza? Vezes a taxa de variação de y, opa, melhor, um d aqui, ó, em relação a t, beleza? Aqui é parcial, porque z é função de x e y, aqui é ordinária, porque y é função só de t. Então, montando essa expressão, combinando isso aí bonitinho, vai ficar o seguinte, ó, que a derivada de z em relação a t, ela vai ser, bom, a contribuição de x, a parte de variação de z em relação a t, que vem da variável x, ou seja, d-z, d-x, vezes dx dt, certo? Mais d-z, d-y, vezes o dy dt, tranquilo? Essa aqui é a nossa expressão final aí, ó, para a nossa regra da cadeia, tá? Eu poderia ter x e y sendo funções de duas variáveis também? Poderia, entendeu? Ah, Matheus, eu poderia ter mais um, por exemplo, eu poderia ter um w que é função de x, y, z, x, y, z são funções de t? Poderia também, eu só ganharia mais um termo desse aqui. Viria mais d-rom w, d-rom z, dz, dt, entendeu? Então, para isso que serve a regra da cadeia. E, bom, basta eu calcular essas derivadas aqui, ó, e multiplicar uma pela outra. E se pedir para me calcular num ponto, por exemplo, eu quero no t igual a 0, no t igual a 1, você vai obter uma expressão para t aqui, onde você vai trocar o t pelo que está sendo pedido. Vai trocar o t por 0, por 1, por 2, tranquilo? Não tem mistério. Em problemas contextualizados, presta atenção aqui, geralmente essas derivadas aqui, ó, as ordinárias, o dx dt e o dy dt, são dados para você, beleza? Tipo, a taxa de variação do volume de um, sei lá, de um cone em relação à geratriz é tanto. Mas a taxa de variação da geratriz em relação ao tempo é essa. A taxa de variação sei lá, do raio em relação ao tempo é essa, que no caso seria esse aqui e esse aqui. Calcule o quanto varia o volume do cone, basicamente isso, entendeu? É isso aí, mas geralmente essas derivadas ordinárias, elas são dadas para você, só precisa calcular essas aqui. Então, basta entender o conceito de derivação parcial, beleza? Aqui eu coloquei um exemplinho simples, ó. Vamos supor que a questão me peça para essa função aqui, quanto que vale a derivada de z em relação a t, beleza? O que que eu vou fazer? Bom, a expressão já está montada e você percebe que é a mesma coisa. Z é função de x e de y, ou seja, visualmente, quando você olha para z, você tem a impressão de que ele é só uma f de x, y. Só que você não quer derivar z em relação a x nem a y, entendeu? Você quer em relação a t. Para isso, o x e o y tem que ter algum vínculo com o t. E eles têm aqui, ó. A questão já deu. Beleza? Aí, bom, Matheus, é só eu jogar na expressão? Não, você tem que saber montar a expressão, porque poderia ter dado, em vez de x e y, u e v. Em vez de t, eu poderia ter colocado um ômega ou alguma coisa assim, entendeu? Então, você tem que saber ser flexível, você tem que saber montar e entender. Bom, se eu quero derivar o z em relação a t, é só eu ler o enunciado lá, ó. Se z é função diferenciável de x e x e y são funções diferenciáveis de t, então eu posso, né, derivar z em relação a t. Posso ter isso aqui, ó. Beleza? Então, é só montar a expressão. Você quer derivar o z em relação ao t, você tem que passar pelo x primeiro, e depois ir do x para o t, passa pelo y, e depois do y para o t. Beleza? Tem as contribuições, né, da variação de z em relação a t da variável x e a contribuição da variação de z em relação a t da variável y, beleza? Notem que as unidades de medida aqui, ó, desse y e desse aqui vão se cortar. E no final você vai ter, né, a variação de z em relação a t, beleza? Mas
somando as contribuições aí de x e de y. Isso é muito importante, por isso que eu estou falando toda hora, tá bom? Então a expressão aqui seria a mesma, ó. Eu teria, bom, d-z, d-x. Aí trato y como constante, né? d-z, d-x seria igual a quê? 2x, certo? Mais seno de y. Seno de y. Aí eu teria dx, dt. Bom, quem é x? Ah, x é exponencial. Então, derivando a exponencial de t em relação a t, eu tenho a própria exponencial, né? Ainda vai ser exponencial de t. d-z, d-y vai ser, bom, x é tratado como constante, x ao quadrado constante também. Derivada do seno é cosseno, então ficaria assim, ó, x, que se comporta como constante, mas multiplicando, cosseno de y. E o meu dy, dt, né? Bom, y é 3t, dy, dt é 3, beleza? Então, a minha expressão é só eu jogar esse cara multiplicando esse, somar com esse multiplicando esse, né? E se me pedir para calcular em algum ponto, por exemplo, em t igual a zero, basta eu substituir t por zero. Ah, mas, Matheus, está aparecendo aqui x e y. Tudo bem, o que você faz? Substitui o x e o y e depois substitui o t por zero, por exemplo. Ficaria mais ou menos assim, ó. 2x, o x não é exponencial de t? 2 exponencial de t mais seno de y. Y não é 3t? Seno de 3t vezes o meu dx dt, né? Primeiro eu escrevi essa expressão, agora estou escrevendo essa. Exponencial de t. Mais, né? Que é esse mais aqui, ó. Essa aqui é a contribuição de x, né? Agora a contribuição de y. X, quem é x? Exponencial de t. Cosseno de y. Y é quem? 3t. Vezes quem? O dy dt, que é 3. Certo? E, bom, isso aqui é igual ao meu dz dt. Notem que agora eu só tenho t na expressão, tá vendo? Não tenho mais x nem y. E, bom, basta eu substituir o t por zero. A exponencial de zero é 1 e seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Tranquilo? Viram que não tem mistério. E lembrando, em problemas contextualizados, no geral, eles vão te dar, né, essa parte aqui, ó, da derivada ordinária. Você só vai precisar saber derivada parcial e saber interpretar o problema, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!